Pois é, a essa altura você já deve ter tá vendo a minha apresentação aí. Nós hoje vamos falar sobre Programa de Redução de Multas e Juros, junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN. Antes eu queria mostrar para vocês que nós somos uma contabilidade, né, temos gestão de consultoria, auditoria e também de perícia contábil. Nesse momento, nós estamos querendo levar até vocês soluções contábeis que vão muito além de números, né? Contador trabalha com números, mas nós queremos ir além do número, encantar você, visto que o nosso compromisso é simplificar e otimizar toda a sua gestão financeira e também permitir para você um crescimento vegetativo do seu negócio. Nós também temos a assessoria tributária, nós fazendo essa assessoria hoje, nós estamos fazendo essa live dentro da nossa área de assessoria tributária. Nós temos também a nossa consultoria, né, no registro do seu negócio, subsidiando os registros e também auditoria e perícia contábil, né? Não muito menos a própria contabilidade vai enfatizar isso. Nós temos como métrica 3 pilares: o pilar da agilidade, da eficácia e do agregação de valor, criação de valor propriamente dito, né? Uma das, das especificações que nós estamos enfrentando agora é a lei complementar, emenda complementar 132 de 2023 e que ensejou na lei complementar 214 de 2025. Nós temos aí alguns parceiros, né? Nós temos parceiro de transição tributária, nós temos também a Solute como nosso parceiro de certificação digital. Hoje você tem o Budge ID, que é um arquivo que a gente tem nesse período de imposto de renda e período de também agilidade na hora que você vai fazer o seu certificado digital. Você pode usar os nossos Budge ID e também nós temos o presencial aqui, que é o certificado da Roma. Aqui, de um dos nossos clientes, nós temos aqui a C100 Brasil. Vocês devem conhecer, nanotecnologia e também o Mercado Central. Nós fizemos trabalho de auditoria para eles. E a Visão Mundial, onde nós temos consultoria na área de educação infantil, né? A escola na Serra. Eu, Edmar, sou professor, contador, especialista em auditoria de compliance, consultor em gestão contábil e também já sou instrutor do CRC, da FECOM, da Econet, também sou formado em ciências contábeis, sou registrado no IBRACON e mestre em administração e defendendo a tese de governança corporativa. Então vamos lá, o que interessa mesmo hoje, né, é o portal do edital 11.225 da 2025 da PGFN. Sabemos que a data para essa redução de imposto é até dia 30 de setembro, então você não deve perder. Não deve perder por quê? Porque é um incentivo, talvez nunca na história da Procuradoria-Geral da Fazenda, fez um edital tão amplo assim, contemplando várias transações. Vocês podem ver aí que nós trouxemos um exemplo de um dos nossos clientes,
nós fizemos um levantamento para eles, ele estava devendo 78.428,36 para um parcelamento que ele tinha junto à procuradoria. Nós fazendo a renegociação e trabalhando pontualmente cada PTA, cada processo tributário administrativo, nós conseguimos reduzir a dívida dele para 43.710,20. Houve uma economia aí de quase 46,14%, dando uma economia em valores de 34.718,16. É um cliente que ficou bastante satisfeito, então por isso nós trouxemos esse exemplo desse cliente para nossa live aqui. Bem, então quando há qualquer edital na procuradoria, eles fazem o edital tendo um início e um fim. Esse edital ele começou mesmo a foi agora em junho, né, e ele vai até 30 de setembro de 2025, até às 19 horas. Por quê? Porque não meia-noite e 59 minutos e 59 segundos. Porque, diferentemente, a procuradoria, ela encerra o seu software lá, que é o sistema onde calcula isso, às 19 horas. Então, não tem como a gente trabalhar muito a partir das 19 horas com o sistema, ele só vai abrir no outro dia, às 7 horas da manhã. Esse edital, ele abrangeu também toda a dívida com a União, desde 2000 até 2006 de 24, né? E as transações de pequenos valores até agora, março de 2025. Qual que foi a obrigatoriedade de transitar todos os débitos elegíveis? Com exceção das dívidas que já estavam em garantia parcelada, as exigibilidades por decisão judicial e o contribuinte deve incluir todas as dívidas que foram elegidas nessa transação. Houve ao uso do prejuízo fiscal, né, não foi permitido usar o prejuízo fiscal para abater dívida e nem aquelas que houve rescisão por falta de pagamento ou qualquer outro ensejo que levou a fazer aquela rescisão dos acordos anteriormente feitos. Transação por capacidade de pagamento. Houve também uma adequação ao grupo de classificar empresas, né? Isso foi um evento criado na pandemia, que continua hoje no sistema da Procuradoria. São as capacidades de pagamento, né? Em ordem decrescente de recuperabilidade das dívidas junto à Procuradoria. Então, ela classifica a empresa A, B, C e D. Sua empresa pode estar em uma dessas letras, dessas categorias, vamos dizer assim, né? Sendo que a categoria A, que é a categoria que é de alto perspectiva de recuperação desses débitos. Então, a procuradoria ela tem muita facilidade de fazer essa recuperação desses créditos tipo A. Já o tipo B é aquelas que têm uma média perspectiva de recuperação, sendo que a C ela tem crédito considerável de difícil recuperação. Já a D é quase que irrecuperável, né? Essa aí é considerado quase que irrecuperável para a Receita Federal. Sendo que, dependendo da sua classificação, você vai ter um aumento ou diminui na redução. Quais são as condições hoje? São uma entrada facilitada, geralmente 6% do valor da dívida, daquela sem redução, e o parcelamento em 6 ou 8 vezes. Já o parcelamento para remanescente, né, saindo da entrada, você já pode ter até
114 meses para pagar o seu parcelamento, né? Ou 133 meses para pessoa física, MEI, microempresa, empresário de pequeno porte, enfim, essas entidades, elas têm essa perspectiva de parcelamento, dependendo do valor da dívida. Quais são os descontos que hoje são considerados? Podem chegar até 100% dos juros e multas e encargos legais, limitando-se a dívida até 65% ou até 70% para pessoa física, MEI, microempresa, empresário de pequeno porte, entidade beneficente e educacionais. O que representa isso? Isso representa que você pode chegar, ter um desconto de até 100%. Veja bem, 100% não é de todo o valor da dívida, 100% dos juros e multas. O valor principal da dívida, ele não sofre redução. Transação de pequeno valor é uma das modalidades de parcelamento. Esses são destinados a débitos de até 60 salário mínimo por inscrição. Inscrição a gente chama de PTA. Inscrito até 2006 de 2024, tem 5% de parcelamento, de até 5% de parcelamento. Nesse caso, o MEI não entra. Pode parcelar até 60 parcelas os MEI, ou 55 os demais da hipótese. Então, microempresa, simples nacional, lucro presumido, lucro real, pode parcelar até 55 vezes parcelas. Quando o débito tem redução de 30% até 50%, conforme as parcelas e o tipo do contribuinte, como eu falei para vocês anteriormente. Condições atuais. Você vai pagar 5% da entrada, isso parcelado em até 12 vezes. Por que até 12 vezes? Porque as parcelas, elas têm um limite mínimo de R$ 100 para a empresa e de R$ 50 para MEI. Quem tem MEI pode parcelar com o valor de R$ 50. Com relação aos descontos, os descontos eles são de até 100% dos juros e multas, como eu falei anteriormente, limitando a inscrição de 65% do valor do débito. Transação por garantia, quando tem carta de fiança. Esses débitos com decisão judicial definitivamente desfavorável ao contribuinte, mas com garantia válida e não executada. Como aderir, então, a esse edital? A primeira coisa, ela é feita por meio do portal Regulariza da PGFN, onde o contribuinte pode simular suas condições e formalizar o acordo. O prazo começou, então, dia 2 de junho até 2 de junho de 2025, até às 19 horas do dia 30 de setembro de 2025. A primeira parcela, como eu falei anteriormente com vocês, a questão do parcelamento, ele deve ser feito até o último dia, o pagamento deve ser feito até o último dia do mês da adesão. Então, como nós estamos em agosto, nós já estamos próximo ao final de agosto, você não precisa fazer ela agora, nesses 2 dias. Uma vez que, se fizer entre esses 2 dias, deve ser paga até sexta-feira, dia 29/8. Portanto, se você deixar para fazer no dia 1º de setembro, você poderá pagar essa primeira parcela, que é a entrada, até no dia 30 de setembro de 2025. Veja bem, todas as empresas para contribuinte geral, seja simples, lucro presumido, lucro real, a parcela mínima é de R$ 100. Já para o MEI, o microempreendedor individual, é R$ 25 as parcelas. Lembrando que essas parcelas, elas terão
atualizações monetárias pela Selic. Hoje está em torno de 1%, ah, 1%, né, e mais 1% que é, o valor da atualização monetária desse dinheiro. Então, se a Selic aumenta, aumenta também os juros que você está pagando das parcelas. Benefício com a classificação do contribuinte. Se você está na classificação A ou B, aquela de fácil recuperabilidade pela procuradoria, a entrada vai ser facilitada. Agora, se você está na classificação C ou D, aquelas de difícil recuperabilidade, você terá um prazo maior, né, e para pagar e um desconto sobre os juros e multas. Você tem, além da entrada facilitada, você vai terá um desconto maior de juros e multa. A classificação é feita automaticamente pelo sistema, com base nos dados do contribuinte. Então, a procuradoria, ela em conveniência com a Receita Federal, ela sabe todas a capacidade das empresas que têm o seu CNPJ. Regras gerais, então a entrada hoje, ela tem 6% do valor da dívida, parcelado em até 6 mensais. O saldo remanescente, ele poderá ser quitado em 114 parcelas, com desconto de 100% dos juros, multas e encargos, né. Se o débito for quitado em até 6 parcelas, não será exigida a entrada, porque a própria entrada, são 6 parcelas. Então, se você tiver eh, um valor mínimo para ser parcelado, se nessas 6 parcelas você consegue pagar essa dívida, você não precisa fazer o parcelamento. Lembrando que para as contribuições previdenciárias, o parcelamento não poderá ultrapassar 60 meses, incluída as entradas. Na situação já de situações sem concessões de desconto, o prazo máximo para pagar é de 60 parcelas. Se você não foi beneficiado com nenhuma redução, você pode ainda assim parcelar em 60 parcelas. No caso, se você for um microempreendedor individual, MEI, você terá um desconto de 50% sobre o total da inscrição com aquela que você recolheu 1537 e poderá parcelar com o código 3037 da Receita, e poderá parcelar até em 60 parcelas mensais sucessivas. Se for pessoa natural, pessoa física, microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte, mediante o pagamento de entrada de 5%, o valor da dívida consolidada em até 5 prestações mensais e o saldo remanescente poderá ser pago. Eu criei uma tabelinha aí para vocês entenderem mais ou menos. Por exemplo, suponhamos que você poderá fazer um parcelamento em até 7 prestações mensais sucessivas, com desconto de 50%. Se você teve de 50% de desconto, você poderá parcelar esse parcelamento em 7 vezes. Aqueles que tiveram o menor desconto, de 45%, poderá então parcelar a dívida remanescente em até 12 vezes, com parcelas iguais e sucessivas. Lembrando que a Selic, ela implica todo mês ela tem um aumento, então não vai ser os valores iguais todo mês, vai ter um valor sucessivamente com pequena variação lá de Selic. E aqueles que tiveram 40% de desconto, poderá já fazer o seu parcelamento em até 30 parcelas, né. Eh, e o que tiver 30% de desconto, poderá parcelar aí em 55, vezes. Então, houve uma compensação de maior desconto, menor prestação, menor desconto, maiores prestações.
vamos dizer uma coisa muito importante aqui, que quase, muita gente fica, não liga para isso, e isso é um fator muito crucial. Por exemplo, as implicações da rescisão da transação. Se você fizer qualquer descumprimento das condições, das cláusulas dessa transação, o que acontece? Por exemplo, se você tem um inadimplemento de 3 prestações consecutivas ou alternadas, o saldo devedor negociado, 2 parcelas, prestações, estando paga, todas as demais elas caem por rescisão. O que é cair por rescisão? Cair por rescisão é você volta todo a negociação que você cai essa negociação, você volta todas as condições que você estava inicialmente. Então você perde as os descontos, né, e ainda a sua dívida vai implicar em juros e multas e atualizações monetárias do valor total, e não do desconto, como você está tendo essa oportunidade agora. Já uma vez que a procuradoria também constata que houve um ato de esvaziamento de patrimônio, ou seja, eh, percebeu que houve um esvaziamento de patrimônio, o que quer dizer isso? Quer dizer que você pegou os seus bens e transferiu para terceiros, para evitar qualquer bloqueio se você, tiver essa dívida com a procuradoria, e se essa dívida for num valor considerado, você começar a esvaziar o seu patrimônio, passando para terceiro, você implica numa rescisão também contratual. E a decretação de falência, se a empresa tiver eh, decretando falência, aí a procuradoria também ela cancela esse acordo. Porque uma vez que você decreta falência e extinção, ela não tem capacidade mais de cumprir esse acordo junto à procuradoria. E outras também inobservância de qualquer dispositivo dessa transação. Eu coloquei esse quadro aqui, um resumo, mais ou menos, para a gente entender aqui o que eu falei. Então, por exemplo, as transações que com capacidade, das empresas que transação por capacidade de pagamento, é aquelas que têm, que está no grupo A lá. Esses débitos com a procuradoria está em 45 milhões, né. A procuradoria escreveu esses débitos até 30/4 de 2025, desculpa, 4/3 de 2025. Ele então vai dar uma entrada de 6%, parcelado em 6 parcelas, a entrada parcelada. E o remanescente vai ser em até 114 parcelas. Lembrando que esse desconto poderá ser até, até 100% dos juros e multas. E o encargos, o que que são os encargos da dívida? São aqueles honorários cobrados lá na procuradoria quando um débito sai da Receita Federal e vai para a procuradoria, tem os honorários advocatícios. Esses, pode ser reduzido até em 60%. Já aquelas empresas, que têm difícil irrecuperabilidade de débitos, né, aquelas classificadas no item C, do tipo C, elas poderão, então, pegar os seus débitos escritos até dia 4/3/2025, ter uma entrada de 5%, a facilidade que essas empresas elas têm um prazo maior de pagar a entrada, ou seja, 12 parcelas. E a restante das parcelas poderá até ser 180 parcelas, dependendo do valor da dívida, né. Mesma coisa a redução do encargo. Lembrando que esse grupo de empresas que estão no grupo D, ela pode ter ainda uma redução de até 70%.
enquanto as demais empresas terão, um débito, um desconto de no máximo 65%, essa terá um pouco mais, uma uma oportunidade de ter um débito, um crédito maior, um desconto maior. Já a transação de pequeno valor, aqueles que considerado até 60, salário mínimo, poderá então, essa já teve uma ampliação da sua modalidade, que foi aqueles débitos que tinha até 12/6/2024. Quer dizer, teve uma redução da abrangência dos débitos, né. E 5% ela vai pagar a sua entrada dividido em parcelas em 5 vezes, exceto o caso dos MEIs, né, que o MEI vai ter um tratamento diferenciado, nós vamos falar dele daqui a pouco. E até 60 parcelas, se for o caso do MEI, né, ou 55 parcelas, se for os demais impostos das empresas. Então, mais uma vez aí, eh, o MEI ele foi um pouquinho diferenciado das demais empresas. Esse, caso aí, ela tem de 30% até 50%, conforme o número da parcela e tipo do contribuinte. Transação do débito com seguro de garantia. Já esses débitos, eles também foram ampliados, só que a entrada deles já é uma maior entrada, de 30 a 50%. Lembrando que as parcelas deles são de 6 a 12 parcelas o máximo, e não teve concessão de desconto. Bom, o edital está aí, a gente, mostra para vocês, está aí também o link do Regularize. Se você quiser, eh, ou estudar isso mais, você pode aprofundar entrando lá no site da PGFN. Gente, eu trouxe isso para vocês para dar uma base, e nós podemos falar muito mais disso, né. Eu sei que tem casos específicos, esses casos a gente pode tratar. Eu estou deixando para vocês aí o nosso endereço. Nós estamos em Belo Horizonte, na Rua Padre Pedro Pinto, e número 2230, e temos o nosso telefone aí, que é o mesmo nosso WhatsApp, né, nosso financeiro. Vocês podem, fazer um orçamento para você, o que a gente pode fazer em termos de aqueles débitos de difícil recuperabilidade, e para ganhar um pouco mais de de benefício, né, de economia para você, e nós estamos deixando o nosso site aí. Agradeço a todos vocês, e lembrando, né, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Isso foi a frase da Alice, falando para o gato falando para Alice, onde que, Alice perguntou para ele se ele saberia onde que aquele caminho, daria. Ele falou que o caminho não não estaria, se ela não soubesse para onde ir, qualquer caminho que ela pegasse, ela ia chegar em qualquer lugar. Um abraço a todos, e que Deus abençoe a todos vocês aí. Eu quero deixar um tempinho aí, se caso você tenha alguma pergunta, pode fazer no chat aí para nós, que a gente vai, que a gente vai conversar com você um pouco aqui, ok? Dá um joia aí para a gente ter uma uma perspectiva de você ter um prazer de estar com você aqui. Nós estamos aqui com o Jaciano. Jaciano, muito obrigado por você estar nos prestigiando aí. Foi em cima da hora, eu sei que não deu para a gente comunicar isso com amplitude, mas é que eu não podia deixar de comunicar isso para vocês, tá. Nós temos também aqui conosco a a Raquel aqui, que é nossa parceira aqui, está com a gente, o Marco Paulo também. Gente,
Eu gostaria de deixar aqui sempre esse canal aberto, tá, e todas as lives nós passaremos para vocês. Um abraço a todos e fique com Deus. Até a próxima. Te agradeço aí, viu, Jaciano. Boa noite.